assim, Valdinho. É, para deixar aberta, pode. Está lá na cozinha. Tudo tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu postei para vocês no grupo o capítulo 1 da disciplina com os exercícios e já determinei os exercícios, quais exercícios para me entregar e o dia. Tá? Eu não sei como é que vocês estão fazendo, mas para mim pode me entregar, se vocês quiserem digitar, pode digitar, se vocês quiserem escrever e me mandar isso, que só me mandem com uma letra que eu consiga ler, assim, e quiser me mandar por foto, celular também, mandem com foto, celular, mas não mandem muito pequeno,
senão depois, para mim, fica difícil de abrir, eu não consigo ler direito, aí demora muito para mim fazer as correções. Mas esse é o primeiro trabalho, tá? Nós vamos ter um trabalho para cada capítulo e a entrega desses 4 trabalhos vai... 4 trabalhos, então, talvez nós tenhamos mais um, talvez nós tenhamos 5 trabalhos, tá? Porque talvez eu peça um trabalho para vocês fazer uma programação, tá? Dar alguma coisa para que vocês programem, né? Que daí aí dá 5 trabalhos. Daí daria um trabalho do capítulo 4 e mais a programação, que também é do capítulo 4, né? Daria 5 trabalhos. Esses 5 trabalhos, cada um deles vale 2 pontos. 2, 4, 6, 8, 10. Então, se tu entregar 4 trabalhos, tu provavelmente já está com a média 7. Tá? Porque se vocês olharem, vocês vão ver que os exercícios que eu peço não são nada assim, tipo, uma coisa muito diferente, não. É basicamente você ler a apostila e transcrever da apostila. Não tem muita... eu sei que essa disciplina para vocês, para a área de mecânica, é uma disciplina mais assim, não vou dizer informativa, mas é uma disciplina que vocês não vão trabalhar tanto, o foco de vocês é diferente, né? Então, não vou também querer que vocês façam mundos e fundos aí para passar na minha disciplina. Se tiver outras, e vão ter outras disciplinas mais importantes aí para a área de conhecimento de vocês, que vai exigir mais de vocês do que eu vou exigir. Eu vou exigir exatamente o que a gente trabalhar. E vou pedir, vocês vão só fazer ali, preencher. Agora, essa, se eu não me engano, são 4 questões. Deixa eu ver aqui. Eu pedi para vocês 4 questões. Eu dei 10 questões, são 10 questões ao todo, para vocês fazerem, né, como exercícios. E dessas 10, 4 eu pedi para vocês entregar até o dia 6, à meia-noite. Então, até o dia 6 à meia-noite pode ser entregue. Se, por acaso, vocês não conseguirem ou tiver alguma dificuldade, falem comigo, tá? Durante a nossa aula, falem comigo aí, se a gente precisar dar mais tempo, a gente dá, não tem problema, tá? Não há problema. Só uma coisa que vocês têm que lembrar, né? Que atualmente vocês vão ter que me entregar. Se vocês quiserem me entregar tudo depois do dia 14, que é quando termina a nossa aula, beleza, para mim não tem problema. Mas aí vocês vão deixar concentrar tudo para depois do dia 14, aí vocês vão ter mais trabalho, né? Mas é com vocês. Se vocês quiserem entregar... Nós devemos terminar essa semana 2 capítulos. Nós terminamos o capítulo 1, devemos fazer o capítulo 2 e o capítulo 3 essa semana ainda. Tá? E aí, para a semana que vem, só o capítulo 4. Tem uma parte teórica e aí uma parte de fazer os programinha direitinho, aí, então, esses que nós vamos fazer. Também não vou entrar em programas assim enormes, coisas muito... Não, é uma noção, é uma introdução à programação. Tá? E é isso aí que vocês vão fazer. Tá? Vão começar aí na área de programação. Esse início na área de programação vai fazer com que vocês tenham uma ideia geral de tudo, tá? De tudo em programação. Depois disso, então, vocês vão fazer um trabalhinho com uma programaçãozinha e vamos entregar. Tá? Dia 14 a gente termina. Aí eu não sei, no dia 14, então, se é nessa sexta, na outra, eu não sei se a gente
deixa para tirar dúvidas sobre o trabalho ou alguma coisa assim. Eu tenho notado que tem pouca gente que está vindo sempre, né? A maioria dos alunos não vem. Se vocês tiverem um grupo de alunos, avisem para o pessoal ir pegando o material, porque eu sei que as faltas vocês conseguem abono com a empresa. O cara não vem, está trabalhando, tal, eu entendo isso. Mas para mim, eu preciso ter essa nota. Então, se o pessoal não vem, mas me manda o material, para mim tá legal. E não esqueçam de, quando mandarem o material, colocar que vocês são da turma de mecânica e o nome de vocês, tá? Coloquem o nome de vocês, senão eu não vou saber ali o nome de cada um, tá? Então, não esqueçam ali, quando fizerem, coloquem lá, bota turma mecânica e nome. Aí eu vou, depois façam, ou botem embaixo, não sei como vocês acharem melhor aí, tá? Mas não esqueçam de botar o nome de vocês e a turma que é a mecânica, para mim não fazer confusão com a turma de elétrica, tá? Eu estou dando aula para elétrica, então daí para eu não fazer confusão, então fica melhor assim. Mas nada demais. Aqueles que quiserem fazer digitado, digitam tudo isso aí e me mandam via PDF. Se quiser fazer, escrever e tirar foto, tá tranquilo, tá? Não tem problema, tá? Não vamos criar caso, coisa que não precisa criar caso. Só que é aquela história, eu preciso ter alguma forma de avaliar vocês, tá? Então, essa é a forma mais simples e que nesse sistema de a distância me parece que é a forma mais justa de fazer, né? Porque essas aulas assim à distância, por mais que a gente tente aqui com o professor, deixa a desejar. Eu sei disso porque eu também estava fazendo uma matéria no mestrado como aluno especial e as aulas eram à distância, assim, que nem essas nossas. E não é a mesma coisa estar junto ali com o professor, estar ali com o pessoal, tirando dúvidas e tal. Aí, de repente, o cara fecha a câmera, não sei se o pessoal está assistindo ou não está, aquela história toda. Mas, então, vamos fazer uma coisa de forma que vocês consigam aprender alguma coisa, né? E que não fique pesado para vocês fazer os trabalhos e tal. Então, assim, eu botei ali a data e tudo. Qualquer coisa, vocês, por favor, me avisem e me conversem comigo para a gente trocar data. Se for o caso, se vocês preferirem trocar as datas, aí a gente troca, não tem problema nenhum. Eu boto uma data que é uma data meio que padrão, assim, tá? Eu acho que fazer as questões ali em 2 dias dá para fazer, eu acho, né? De repente, para vocês não dá, e vocês vão pedir, entregar só segunda-feira, porque nós precisamos no final de semana. Tudo bem, entregamos segunda-feira. Ei, professor. Fala. Tá no grupo do WhatsApp os exercícios? Tá o capítulo 1 com os exercícios no grupo do WhatsApp. Capítulo 1 com os exercícios, tá ok. Capítulo 1 com os exercícios. Está lá direitinho. Eu disse para vocês que ia postar hoje e postei mesmo. Tá? Então, agora já é 7h23, eu vou até, antes de cair a internet de alguém, qualquer coisa, eu vou dar presença para os que já estão aí. Então, deixa eu ver. Fala. Vai valer 2 pontos cada trabalho, né? É isto. 2 pontos. O senhor falou que dá 7, não dá 8? Não entendi. O senhor falou que cada trabalho vale 2, né? Isso. Se entregar 4 não dá 8, o senhor falou que dá 7? Não. Mas é que eu vou fazer assim, ó. Tem 4 capítulos, então eu vou pedir uns exercícios do capítulo 4 e vou pedir um programinha para vocês fazer, que é a parte do capítulo 4, que é o CLP, né? CLP é a parte teórica dele e princípios de programação.
Então, nesses princípios de programação, eu vou pedir um programinha para vocês. Então, vocês vão fazer o programinha, que vale 2, e mais 4 trabalhos, que valem 8 pontos, e fechou, né? Aí não... E é mais ou menos como se vocês pegarem e olharem o capítulo 1, é tudo mais ou menos assim, tá? Não vou inventar moda, não. Vamos fazer as coisas devagarinho, vamos tentar aprender alguma coisa, né? Nessa disciplina aí. Tá? Muita coisa vocês já sabem, né? Nós temos que só dar uma alinhavada, juntar um pouquinho de tudo que vocês já aprenderam para tocar. É o que eu estou tentando fazer aí. Eu acredito que essa parte de motores vocês já conheciam, a parte de comando de motores também, então eu só dei uma passada, e agora nós vamos hoje ver eletropneumática, começar hoje com eletropneumática e eletrohidráulica. Hidráulica vocês já tiveram, pneumática vocês já tiveram. Eu posso afirmar que vocês sabem mais de pneumática e hidráulica do que eu. Então, eu não vou querer inventar moda. Vamos trabalhar na eletropneumática e na eletrohidráulica, ou seja, na junção das duas, que é esse o nosso objetivo. Tá? Então, eu já vi aí que o Vitor Bastos está, que o Rafael está, deixa eu ver quem mais, o Rafael Freitas, o Rodrigo Almeida está, aí, e tem um outro que está com o Moto G. Como é o nome do que entrou com o Moto G Plus? Moto G5 Pedro. Plus. Pedro? Então tá, Pedro. Eu vou botar já a presença para você. Se chegar mais alguém, a gente bota, que são os 4 que estão aí, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. Tá? Professor, Sim? as respostas dessas perguntas a gente consegue encontrar nessa apostila? Eu vou me basear principalmente nessas transparências que eu estou mandando para vocês, tá? Então, eu vou mandar para vocês e vocês vão ler aquilo ali. Mas talvez tenha alguma coisa da apostila que tu tenha que buscar na apostila, que tu tenha que ver na apostila, que tu queira dar, mas principalmente as transparências que eu estou passando para vocês, com o auxílio da apostila, tá? Agora mesmo, a partir de agora, já vou começar a me referenciar um pouco mais na apostila. Por quê? Porque a apostila tem toda aquela parte ali de contactores, fim de curso, né? Relé de tempo, botoeira, essas coisas assim que eu não vou passar isso com vocês, eu acredito que vocês já tenham passado, mas se a gente for fazer só essa parte aí, vai mais de uma semana, então não dá. Então, eu vou ter que dizer para vocês, olha, tem na apostila, busquem na apostila, tá? E aí vocês vão buscar na apostila essa parte aí para dar uma lida, quando eu falar alguma coisa e talvez vocês não entendam, eu já vou dizer, olha, lá na apostila tem essa situação aí. Tá? O capítulo 2 eu não terminei ele ainda, eu quero ainda colocar alguma parte de simbologia, né? Que eu não consegui colocar hoje. Tá? Então, vamos ao capítulo... Bom, vamos dar uma passadinha no capítulo 1 aqui, ó, que foi o que nós vimos ontem. Ó, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Vocês podem ver aqui, ó. Vou começar pelos exercícios, ó. Os exercícios. Tem 10 exercícios. É claro que vocês não vão fazer os 10 para me entregar, não teria nem lógica um troço desse. Então, eu determinei que a questão número 1, questão número 5, questão número 8 e a questão número 9 devem ser entregues até o dia 6, às 24 horas. Tá? Se vocês acharem que é pouco tempo, quiserem mais tempo, não tem problema, a gente dá. Mas esse aí é, a princípio, o dia.
Então, ó, o que vocês vão ter que mandar para mim? Ó, o que são motores elétricos? Então, vocês têm que ter essa ideia do que é motor elétrico. Quais os dois tipos de ligação que podemos fazer em motores trifásicos? Tá? Vamos ligar ele, ó, já vou dar uma dica para vocês. De acordo com as bobinas, é que a gente vai poder fazer a ligação. Tá? Então, além, ele vai ter as partidas, né? Que é a partida direta, a partida estrela-triângulo e a soft starter. Mas veja bem, a ligação deles nós podemos fazer só de duas maneiras, tá? E uma das partidas já está dizendo o que é estrela-triângulo, né? Então fica fácil. Tá? Então isso aí vocês têm que ter na cabeça, me parece que é uma das coisas importantes. Quais as vantagens da partida estrela-triângulo? Tá? Então isso também é importante você saber, porque tem bastante partida estrela-triângulo. Tá? E a última que vocês devem fazer, o que são chaves de partida soft start. Então, a chave, você tem que ter uma ideia do que é um soft start. Tem que ler e escrever para quê? Porque quando vocês estiverem, talvez vocês até já conheçam, mas se vocês estiverem conversando com o pessoal na empresa, com um engenheiro, com um técnico mais velho que vocês, há mais tempo nessa área que vocês, o cara fala uma soft starter, tem que pôr, soft starter, pá, bateu, eu sei mais ou menos o que é. Né? Não sou um expert, mas sei mais ou menos o que é. Né? O que é um motor elétrico, tá, eu estou vendo ali, mas o que significa aquilo ali? Né? Então, essas coisas me parecem que são as mais importantes de tudo aí que a gente tem, do capítulo 1. Tá? Nós vimos ontem, basicamente, a soft starter, né? É bastante coisa que a gente viu ontem sobre a chave de partida soft starter, né? E vou botar aqui, o Felipe Moreira entrou. Eu vou dar preferência para ele. Então, a gente falou ontem sobre o soft starter, falou bastante ontem sobre o soft starter, foi só soft starter ontem, né? E o que a gente viu? A gente viu que a gente tem que a soft starter basicamente é o quê? É alguma coisa que serve a um elemento eletrônico, tá? Eletrônico de potência, que serve para fazer com que o motor parta, dê a partida e dê a sua parada de maneira mais suave. Tá? Então, ele não para de uma tacada só, porque alguém vai lá e desliga, tá? E ele não parte numa tacada só. Por que isso? Porque eu tenho um motor, uma característica de corrente, que na partida ele dá um pico de corrente muito alto. Mas o mais importante de tudo isso, aliás, isso é uma coisa muito importante na parte elétrica, mas o mais importante de tudo isso é a tua carga. Como a tua carga, a carga que está lá no motor, né, o que tu está movimentando, se comporta. Tá? E é por isso que tu determina uma curva de partida e uma curva de parada. Tá? Um tempo que ele vai levar para parar e um tempo que ele vai levar para partir. Tá? A gente também tem outras funções. A gente limita a corrente de partida, né? A gente tem funções aí que a gente viu, que uma dessas é limitar a corrente de partida, então tu determina lá, vai lá num trimpotezinho e determina quanto tu quer de corrente de partida, que ele não vai ultrapassar isso. Tá? Isso são coisas que são bem interessantes que a gente não pode fazer em outros elementos, mas no soft starter a gente pode fazer. Ele usa componentes eletrônicos, né? O mais importante talvez seja o SR, que nós vimos ontem, né? Por quê? Porque ele quem faz realmente aumentar ou diminuir a tensão que vai nas bobinas do motor. Essa tensão maior ou menor vai aumentar o torque de partida do motor.
lembra uma coisa, o soft starter é para partir e para parar o motor, não é controle de velocidade. Eu não posso controlar a velocidade com uma soft starter, não posso, não dá. Tá? Então, soft starter é só para partir e parar o motor. Claro que ele também vai verificar, durante o funcionamento do motor, ele vai verificar alguns parâmetros, né, que a gente vai determinar, ele vai determinar, como, por exemplo, se o rotor está bloqueado, né? Nós vemos que tem lá uma situação de rotor bloqueado. Então, se o rotor estiver bloqueado, ele vai ver isso. Se tiver muita corrente, overload, quer dizer, sobrecarga no motor, aumentar a corrente demais, ele vai ver isso. Se houver falta de fase, ele vai ver isso, né? Se o motor entrar em curto uma das bobinas, então vai ter falta, vai cair a fase que vai para o motor, ele vai ver isso e vai parar. Então, é uma série de coisas que são interessantes da gente ter, proteções que eu tenho para o motor e não só para o motor, né? São proteções que eu tenho para para a minha carga, né? E para o meu trabalho em si, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de soft starters, as chamadas analógicas, que têm essa carinha aqui, ó, e as digitais, que têm essa carinha aqui. Tá? As analógicas, as digitais, vou começar pelas digitais, ela tem um display aqui, né, onde tudo que tu for colocando aqui, ele vai aparecendo aqui. Normalmente isso é dado em códigos, né? Tu não escreve nada, tu vai só utilizando os códigos e vai aumentando, diminuindo, né? Normalmente conforme o manual manda, né? O manual é uma coisa que tu tem que dar uma olhada no soft starter quando tu vai lidar, para ver para quê? Para ver os valores máximos, os valores mínimos, o que ele aguenta, o que ele não aguenta. Essas coisas são importantes, tá? E o que é mais usado, que é esse aqui. Por quê? Porque ele não tem display, ele não tem uma parte eletrônica para fazer isso. Tá? Então, ele se torna mais barato. Tá? Aí, essa é uma eletrônica a menos que ele tem, então ele é mais barato. Então, ele tem essas DIP, né? Que a gente chama de DIP switch, né? Que são chaves DIP que tu bota para um lado ou para o outro, na verdade, tu liga ou desliga alguma coisa. Tu tem os trim ports, que tu ajusta para os valores que tu quer. Tu tem os indicadores, né? Os indicadores de problemas, tá? E o indicador da própria soft start, tá? Tu tem aqui também a alimentação e tu tem duas entradas analógicas, duas entradas digitais, perdão, duas entradas digitais, que é a DI1 e a DI2, tá? Associada a DI1, tu pode fazer o liga e desliga desse equipamento, tá? Tu tens também saídas digitais, tá? E, é claro, tu tem a entrada das fases e a saída para o motor dos fios que vão ligar ao motor, tá? Então, tu tem entrada de potência, saída de potência, e tudo isso aqui é controle. Então, tu vai usar tudo isso aqui para fazer o controle do teu teu soft start. Tá? Esse modelo aqui, ele é assim. Agora, vocês podem notar que na empresa de vocês talvez tenha algum de modelo diferente, tá? Então, tem modelo diferente, mas basicamente, tem modelos mais simples, que não mostram tantas coisas, tem modelos mais elaborados, que mostram e dão outras informações, mesmo não tendo essa parte digital aqui para a gente verificar, mas é o que tu vai ver.
Tu vai ver basicamente é o que está nessa aqui. Ó. O que está nessa aqui é o que basicamente tu vai ver na empresa. Tá? Digamos assim que muito menos do que isso não tem, mas tem mais do que isso, né? Aí tu vai ter que ir lá e ver junto ao manual. Aí tu vai me dizer, se eu sou obrigado a olhar o manual, é obrigado a olhar o manual. Se tu não olhar o manual, vai ficar difícil para te entender a tua soft start. Nesse caso aqui, nós temos sobrecorrente, nós temos falta de fase, nós temos a sobrecorrente para o motor, né? Então, ele está analisando se há uma corrente excessiva para o motor. A falta de fase, ele vê se caiu uma das 3 fases, ou 2, ou caiu as 3. Ele vai ver, tem falta de fase, ele vai desligar. Se a sequência de fase estiver errada, também ele não vai nem iniciar, né? E aqui, ó, ele tem indicação, ó, indicações de proteção do motor. Então, de sobrecorrente, falta de fase, sequência de fase, do stall e do overload, que nós já vamos ver aqui, ó. O stall é rotor bloqueado, tá? Então, ele vai ver durante um tempo o que está acontecendo e vai te dizer, ó, é stall. Aí tu sabe que é o rotor bloqueado, tu vai ter que ir lá no motor e ver o que está acontecendo. Overload é sobrecarga, tá? Acompanha constante o valor de corrente do motor e a velocidade da sua variação em comparação com o valor de corrente ajustado no soft start. Então, ó, tu ajustou um valor de corrente e tu vai ver o que está acontecendo, né? O motor está consumindo mais do que aquilo que tu ajustou, bom, então ele está com sobrecarga, overload, tá? Aí tu vai ter que ou aumentar o que tu tinha colocado lá no teu trimpote, ou tu vai ter que ver o que está havendo com o motor e com a carga para ter esse aumento de corrente. Ele tem também os LEDs de indicação do status do próprio soft starter, né? Que é fail, run e ready, né? Esse fail é o LED vermelho avisa que alguma falha ocorreu. Ligou aquele fail, opa, deu porcaria aí, tá? Pode ser alguma coisa que tenha nas outras indicações, né? Ou pode ser que não seja alguma outra coisa que ele não meça, né? Algum outro parâmetro que ele não meça. Para o run quer dizer que o programa que ele tem mais a parametrização que tu fez está andando. É isso que ele quer dizer. Se o LED ficar piscando, o motor operando em rampa de partida ou parada. Então, isso ali é um LED vermelho que pisca, tu sabe que ele está em partida ou está em parada. Se ele ficar o vermelhinho contínuo do run, ele está em plena tensão, ele está funcionando normal. Tá? Então, o LED vermelho do run não quer dizer que ele está com um problema. E o red, tá? Que ele é um LED verde que sinaliza que o soft starter está energizado e pronto para iniciar a operação. Tá? Então, esses equipamentos normalmente dispõem de um conjunto de proteção. Aí, ó, proteção contra a inversão de fase durante a instalação do soft starter, falta de fase, falta de fase no soft starter ou no motor, rotor do motor bloqueado, travado, corrente no motor superior aos limites normais, que é a sobrecarga, curto-circuito no motor, tá? Ou na sua instalação, às vezes o curto-circuito acontece no cabo que vai até o motor, muito comum aí nas agroindústrias, vocês já devem ter ouvido falar e tal, que o rato vai lá e rói
a capa do fio e um fio encosta no outro e dá curto-circuito. Isso é muito comum acontecer. Sobreaquecimento dos componentes da soft starter, isso também é outra questão que a soft starter vê em si mesmo. Se está aquecendo demais, a pum, desliga. Tem alguma coisa errada aí. Ou com ela própria, tá? Ou com onde ela está ligada, ou com o que ela está ligada. Ou ainda uma terceira opção, que é a carga do motor, que pode estar com problema. Então, essas proteções são habilitadas por meio de configurações de parâmetros e tal, que é a chamada parametrização, tá? E aqui, então, nós temos o jeito de parametrizar. Parametrizar esse aqui, aí apertando nos botãozinhos aqui, vai aparecendo os códigos aqui, ó, no mostrador, e tu vai colocando. Nesse aqui, tu tem os trim pots e tem os DIP. Os DIP é uma chavezinha assim, ó. São chavezinhas desse tipo aqui, ó. Então, se tu botar para um lado, ela está ligada. Se tu botar para o outro, ela está desligada. Então, tu liga ou desliga as funções que tu quer no teu soft start, tá? O princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento, ele puxa muito para a parte de eletroeletrônica, né? Por quê? Porque eu vou ter um componente eletrônico, que é o retificador controlado de silício, que é o SR, né? E eu posso ter como elemento de potência, né? Eu posso ter 4 ou 6 SR. Então, eu posso ter uma situação entre que a minha soft starter tenha só 4 e nessa última aqui não tenha nenhum aqui. Então, ela faz o controle a partir de 2 fases só. Tá? Isso é possível fazer. Então, às vezes, a gente pensa que tem 6 e só tem 4. A DCR é para um semiciclo. Tá? O ciclo inteiro tem 2 semiciclos, um positivo e um negativo. Então, um SR vai atuar no tempo de ativação desse semiciclo e o outro no inverso. Então, se esse aqui estiver no positivo, esse aqui vai estar no negativo. Tá? Como a gente já vai ver aqui, ó. Aqui nós temos os SRs, ó. Esse azul aqui, tá? E o vermelho. O azul vai atuar no semiciclo positivo e o vermelho no semiciclo negativo. Então, na verdade, o que ele faz é o seguinte: ao invés do semiciclo funcionar em todo o seu tempo, ele faz com que ele funcione, por exemplo, nesse caso aqui, ó, só nessa partezinha azul aqui, ó. Só nesse tempo aqui. Então, vejam que a tensão que era referente a tudo isso aqui, agora a tensão só é referente a esse pouquinho aqui, o que significa dizer que eu vou ter menos tensão lá no meu motor. O negativo, a mesma coisa, ó, ele deveria ter em todo, mas o SR vai dar o que a gente chama de ângulo de funcionamento, né? Vai fazer com que ele funcione só esse tempo pequenininho aqui, ó. E vejam que o que acontece? Está cada vez aumentando mais, ó. Vai aumentando, aumentando até, no caso aqui, ó, que é a partida, ó, aqui nesse de baixo, vocês podem ver, ó, vai aumentando, 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 até que chega na plena tensão. Ou seja, todo semiciclo positivo é usado e todo semiciclo negativo é usado. Então, ele está com plena tensão. Tá? Ou seja, aí ele já partiu, aí ele já está em regime. E para a gente ter essa parada, quando ele para, acontece a mesma coisa. Ó. Ele vem, ó, com o semiciclo funcionando no tempo integral, e aqui ele começa a fazer o quê? Ó? Aqui ele já faz o semiciclo positivo trabalhar um tempo um pouquinho menor, que significa dizer que a tensão diminui um pouco. Aqui trabalha um pouquinho menor no semiciclo negativo, né? Então, diminui um pouco mais a tensão.
Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui ele vai diminuindo mais até que não tenha tensão nenhuma no semiciclo, nos dois semiciclos. E aí o motor está parado. Parametrização tem várias maneiras de fazer. Tem três maneiras básicas de fazer. Uma é usando o teclado e o display aqui, ó, tá? Que normalmente tu vai inserindo códigos. Outra é a partir dos trimpotes e dos DIP, que nós já vimos nesta aqui, que é chamada analógica. E tem outro ainda, que tu precisa ter um computador, esse computador precisa ter um software específico, tá? E precisa ter um cabo específico para ligar lá no SoftStart. E se eu não tiver isso, se tu não tiver o computador com o programa, tá? E o cabo, tu não vai mexer nas configurações dele de jeito nenhum. Aí ele não permite. Tá? Ele pode até ter duas situações. Por exemplo, ele tem esse teclado e tem aqui uma entrada para que tu faça um programa, para que tu use o programa e parametrize ele a partir do programa também. Aí, então, aqui daria menos funções e aqui daria mais funções. Tá? Isso pode acontecer também. Os parâmetros mínimos de um soft starter, que é a tensão inicial da rampa de aceleração, ó, é esse valor aqui, ó. A tensão que nós temos aí, por exemplo, em Rio Grande, é a tensão de 110 ou 220. Então, se for 110, ele pode partir com 10 volts, com 15 volts, com 50 volts. É isso você determina. Ó, o tempo da rampa de partida você pode determinar também, ou seja, ele vai partir em pouco tempo ou em um tempo longo. Então, isso vocês podem determinar. E podem determinar também a rampa de parada. Vejam aqui que essa rampa de parada, ó, ela tem 3 níveis, né? E a rampa de partida também pode ter vários níveis. Não é tão comum, mas pode ter. E a corrente nominal do motor, que você vai setar lá no SoftStart. Aí tem, mas que motor é? Eu tenho que ver o motor para setar a corrente específica do motor. Senão, se eu tenho um motor lá de 7 CV e meio e uso uma SoftStarter com um motor aí de 4 CV, vai dar problema. Por quê? Porque o máximo de corrente nominal do motor que eu vou colocar não vai servir para a corrente do motor de 7,5 CV. Tá? Aí, por fim, como a gente liga isso? Então, nós temos que ligar entre as 3 fases. Tá? Neste caso dessa que nós estávamos vendo aí, ainda nós precisamos fazer a ligação de 2 fases, tá? Para a alimentação dele, e precisamos uma terceira ligação através de uma chave, tá? Para fazer com que ele dê a partida. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, ele vai estar ligado, vai estar ali a luzinha do red verdinha, mas a luz do run vai estar apagada. Por quê? Porque não está funcionando. Eu apertei essa chave aqui, ele começa a funcionar, aí começa a partir o motor, a luzinha do run começa a piscar, a vermelhinha do run começa a piscar, daqui a pouco ela para de piscar, ele está funcionando. Quando eu aperto de novo aqui, ó, para desligar, o que começa a acontecer? A luzinha do run começa a piscar, né? Que ele está na rampa, até que a luzinha do run apaga. Tá? E aqui tem a explicação de tudo que eu disse para vocês, um pouco mais detalhado. E aqui o que se faz? Ó, se eu quiser usar um único soft starter para partir vários motores,
Eu posso, mas aí eu preciso ter o que se chama de contator de bypass. Esse contator de bypass, ele faz o quê? Quando ele fecha, aqui, ó, eletricamente, ele tira isso aqui fora. Eletricamente. Por quê? Porque fisicamente ele vai estar lá, mas eletricamente ele não vai ter função nenhuma. Então, ele pode ser usado para partir outro motor. Tá? Então, temos essa situação aí. Tá? Claro que para ele partir um motor e partir outro motor e tal, vou ter que ter um jogo de contatoras aqui. Para quê? Para que quando ele parta esse motor aqui, o segundo motor que essa mesma aqui vai partir, não esteja habilitado, né? Esteja só esse aqui habilitado. Depois que esse aqui entrou em funcionamento, então, o que acontece? Fecha essa contatora e pode se ligar outro motor. É claro que eu vou ter que ter um joguinho de contatoras aí para ele funcionar, né? Não vai ser só uma contatora, né? Eu vou ter que ter um pouquinho mais de jogo. E os exercícios que nós já falamos sobre ele. Então, esta foi a aula de ontem. A aula de hoje, então, é essa aqui. É o capítulo 2, circuitos eletropneumáticos e eletrohidráulicos. Tá? É isso que nós devemos ver hoje e amanhã. Acredito eu que hoje, entre hoje e amanhã, a gente consegue terminar isso. Tá? Então, introdução. A introdução eu fiz mais voltada para a área de pneumática, mas ela serve também para a área de hidráulica, né? A história demonstra que há mais de 2.000 anos os técnicos construíam máquinas pneumáticas produzindo energia pneumática por meio de um pistão, como instrumento de trabalho. Utilizavam cilindros de madeira dotados de êmbolo. Os antigos aproveitavam ainda a força gerada pela dilatação do ar aquecido e a força produzida pelo vento. Heron de Alexandria, que foi um dos... Eu não botei aqui, mas eu conto essa historinha rápida para vocês. Heron de Alexandria, que foi um cara que foi diretor da antiga Biblioteca de Alexandria, ele criou o primeiro motor do mundo. Foi um motor pneumático. Eles chamavam de eulípela. É uma bola, tá? Ele é uma bola com 4 saídas, tá? Essas saídas, ela tem uma dobra, 90 graus, todas no mesmo sentido, tá? Com a saída bem fininha. Então, o que ele fazia? Ele esquentava o vapor dentro da bolota e o que acontecia? O vapor ia saindo pelo aquele bico fino. E como os 4 estavam virados para o mesmo lado, dobrando, ele começava a girar. E ia girando aí conforme fosse a pressão desse vapor de água. Então, foi o primeiro motor que se teve no mundo, que se tem notícia, pelo menos, né? Foi esse do Heron de Alexandria, que fez essa situação aí. Então, ele foi, de uma maneira, ele foi um motor pneumático. Tá? Aqui diz, ó, em Alexandria, o centro cultural vigoroso no mundo helênico, que foi Alexandria, Alexandria fica no Egito, né? Foram construídas as primeiras máquinas reais, no século III a.C. Neste mesmo período, Ctesibius fundou a Escola de Mecânicos, também em Alexandria, tornando-se, portanto, o precursor da técnica para comprimir o ar. A escola de mecânicos era especializada em alta mecânica e eram construídas máquinas impulsionadas por ar comprimido.
além de outras máquinas mecânicas, né? Então, vocês veem que a mecânica, em seus primórdios, muito, muito, muito mais antigos do que a própria eletricidade, né? Todas as máquinas eram mecânicas. Existia um templo na Grécia e tinha na sua frente uma espécie de fosso, né, com fogo. E quando aquilo ia esquentando a água, e quando os fiéis chegavam ali para entrar naquele templo, ficavam esperando um pouquinho, dali a pouco, o que acontecia? As portas se abriam sozinhas para eles entrar, né? E isso era feito aqui, aquele fogo ali esquentava a água, essa água quente, esse vapor quente, ia atuar em outras roldanas, outras situações, para que, em contrapesos, para que se abrisse o fosso, as portas do templo. Isso, para a época, era um milagre de um determinado Deus. Tá? Então, já se usava a religião para ganhar dinheiro lá. Outra coisa que eles gostaram muito, foi uma máquina de servir vinho. Tá? É tida como a primeira máquina, não é caça-níquel, a primeira máquina de compra de comida ou bebida que se tem até hoje, como aquelas máquinas de Coca-Cola, né, que a gente vê no filme. Tu mete uma moeda lá para dentro e cai o refrigerante, ou cai o salgadinho, enfim. Nos Estados Unidos tem muito disso, aqui no Brasil que não tem, né? E aí o que eles faziam? Eles soltavam uma moeda e essa moeda então fazia com que uma estátua de uma mulher segurando 2 jarras de vinho, caía o vinho aonde eles botavam ali a taça, caía o vinho e a outra caía uma certa quantia de água, porque os gregos gostavam de tomar não o vinho puro, mas gostavam de tomar o vinho com água para se tornar um pouquinho mais fraco. Então, tinha isso. E isso já era uma utilização mecânica também, né? Atualmente, a utilização de sistemas eletropneumáticos, no contexto de substituição aos sistemas pneumáticos, mostra-se vantajosa em diversas situações, que envolva velocidade de transmissão, perdas, segurança, assim como outros. Contudo, os elementos pneumáticos mostram-se imprescindíveis dentro da cadeia de comando em função do seu tipo de construção, da segurança que apresentam e da velocidade de trabalho. É claro que, quanto à velocidade de trabalho, se tu tiver uma máquina puramente elétrica, ele vai ter muito mais velocidade do que as máquinas pneumáticas ou hidráulicas, tá? Mas aí não dá para comparar coisas diferentes, tá? Cada um vai estar no seu lugar. Componentes eletropneumáticos. Atualmente, cada vez mais observamos a combinação de várias formas de energia em processos de fabricações industriais. A prática ensinou que os conhecimentos de hidráulica, pneumática, eletricidade, eletrônica e suas combinações são igualmente importantes e necessários em automação. Portanto, não devemos valorizar um conhecimento em relação ao outro, mas sim procurar enquadrá-los nas suas aplicações específicas, levando sempre em consideração os fatores técnicos, sociais e principalmente econômicos. Abordaremos, basicamente, os processos industriais que utilizam a combinação da energia pneumática com a energia elétrica e da energia pneumática, e eu vou fazer um adendo, né, que eu não esqueci, e grau então,
da energia pneumática e hidráulica com a energia elétrica, a qual chamamos de automação eletropneumática e eletro e hidráulica. Nós chamamos de automação eletropneumática e automação eletrohidráulica. Um sistema eletropneumático automatizado, conforme mostra a figura a seguir, é composto pelas seguintes partes: elemento de sinal, elemento de trabalho, elemento de comando e elemento de controle. Pessoal, essas são 4 fases que se tem, mas a gente pode subdividir essas fases em outras fases, em mais fases. Dependendo do autor que tu for ler, tu vai ver que tem alguma diferença nisso aí, mas essas aí são as 4 básicas, né? Então, a partir da planta do projeto de automação, retira-se a sequência de operações dos elementos de trabalho, ou seja, um diagrama que informa a posição de cada elemento de trabalho nas etapas do processo automatizado. A partir dessa sequência de operações, constrói-se o circuito elétrico. Então, está aqui, ó. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? Planta do projeto, sequência de operações, circuito elétrico, tá? O circuito elétrico, eu aciono dispositivos elétricos e válvulas eletropneumáticas ou eletrohidráulicas, né? Atuadores, essas válvulas eletropneumáticas vão em atuadores pneumáticos e os dispositivos elétricos atuam em máquinas elétricas. Máquinas elétricas pode ser transformador, pode ser motor, por exemplo, né? E lá em cima, né? Aqui em cima, tu vai ver se o que tu queres que aconteça, aconteceu, com os sensores elétricos, que é o nosso terceiro capítulo, é o capítulo de sensores elétricos. Tá? Então, nós vamos ver os sensores que nós temos aqui, os sensores elétricos. E aí, o que acontece? Dependendo da situação, ele vai mandar informações para o circuito elétrico. E o circuito elétrico vai pegar essas informações e vai retificar o que está acontecendo aqui com as válvulas ou os dispositivos elétricos. Então, a cadeia que nós temos é elementos de controle, elementos de comando, elementos de trabalho e os elementos de sinal. São esses quatro itens básicos que nós temos para verificar. Aqui ficam os sensores, ou seja, sensor de posição, sensor de velocidade, sensor de pressão, sensor de umidade, sensor de temperatura, enfim, qualquer sensor que vocês pensarem, ele fica aqui. Mais abaixo, os atuadores, agora eu vou pegar mais essa coluna aqui, que é o que nos interessa, né? Os atuadores pneumáticos. Quem são os atuadores pneumáticos? Tem 2, né? Motores pneumáticos e cilindros pneumáticos, tá? São os elementos de trabalho. Por quê? Porque eles realmente fazem o trabalho, tá? Então, o motor é que vai girar alguma coisa, o cilindro é que vai empurrar alguma coisa, ou vai dar tempo para que alguma coisa aconteça e tal. É o cilindro que vai fazer isso, tá? Quem vai comandar esses atuadores? Vai ser as válvulas eletropneumáticas. Então, ou uma válvula pneumática com o comando elétrico, tá? Dentre vários comandos que a gente pode ter numa válvula pneumática, um deles pode ser uma bobina elétrica. Então, esse é o elemento de comando. Por quê? Porque ele comanda o elemento de trabalho, tá? E o elemento de trabalho é sensoriado pelo elemento de sinal,
que vai mandar uma informação para o elemento de controle. Porque quem controla o comando é que vai ter que verificar o que está acontecendo lá no final para saber o que ele vai fazer aqui. Então, esse elemento de controle vai dizer qual válvula vai atuar, quanto tempo ela vai atuar, se ela deve atuar e parar e voltar, e toda a atuação das válvulas eletropneumáticas, que são válvulas pneumáticas que vocês já conhecem, com uma partezinha ali que não vai ser pilotada, não vai ser por outro meio, vai ser um meio de um sinal elétrico que vai para ela. E o que ela vai fazer? Ela vai colocar ar para que o elemento de trabalho funcione. E o elemento de sinal, então, vai ver se ele fez o que ele deveria fazer, né, da maneira com que ele deveria fazer, e mandar esse feedback, né, essa informação, o retorno dessa informação para o elemento de controle, que vai reajustar o elemento de comando, que vai fazer com que esse elemento de trabalho trabalhe de uma maneira diferente um pouquinho, para que o elemento de sinal fique estável. Então, aqui eu vejo que eu estou... aqui eu mando fazer. Tá? Aqui eu vejo o que eu vou fazer. Aqui eu mando fazer. Aqui eu faço. E aqui eu vejo se o que eu fiz está bem feito. Aliás, aqui eu vejo o que eu fiz e mando a informação para ver se o que eu fiz está bem feito também por aqui. Tá? Então, basicamente, essa é a sequência. Aqui nós temos, elementos de controle. Elementos de controle é um circuito elétrico que combina as informações fornecidas pelos sensores elétricos, juntamente com a sequência de operação, gerando o acionamento elétrico para elementos de comando. Tá? Elementos de comando. Os elementos de comando são as válvulas pneumáticas, relés e contatores, que, por sua vez, acionam os elementos de trabalho. No nosso caso, aí seriam válvulas pneumáticas. Elementos de trabalho. Os elementos de trabalho transformam a energia elétrica e pneumática em outras formas de energia. São os motores elétricos, cilindros e motores pneumáticos, que executam uma determinada tarefa automaticamente. E, ao que fazem, isso acionam os elementos de sinal. E, ao fazerem isso, acionam os elementos de sinal. Os elementos de sinal, então, são sensores elétricos que informam continuamente ao elemento de controle sobre o andamento do processo automatizado. Então, o que ele faz também? Ele dá aquela informação para dizer o que está acontecendo, como é que está o andamento de tudo. Tá? Vemos, por esse mecanismo, que há uma realimentação contínua dos sensores elétricos, informando ao elemento de controle o estado atual de cada elemento de trabalho. Então, ele vai ver como está o elemento de sinal, vai ver como está cada elemento de controle, tá? E vai indicar o estado atual, ele vai lá, ele vai dar informação para o elemento de controle, avisando como é que está cada elemento de trabalho, ou seja, cada cilindro, cada motor. Com base nessas informações, é que o elemento de controle comanda a etapa seguinte. Isto se dá de maneira cíclica, estabelecendo-se um processo automatizado. Isso é um circuito fechado, que a gente chama, né? É um circuito fechado. Tá? Ou seja, aqui, ele se torna um circuito fechado, por quê? Porque tudo que o circuito elétrico faz,
tudo que o circuito elétrico quer que aconteça, ele manda para as válvulas, que as válvulas acionam os atuadores, e depois os sensores veem se está tudo sendo feito como deveria fazer, e mandam uma informação direta de volta para o circuito elétrico. Então, isto configura o quê? Um circuito fechado, tá? Uma malha, como eles gostam de chamar também em algumas literaturas, malha fechada, tá? Então, por quê? Porque a malha está fechada, porque um depende do outro aqui, ó, tá? O fim depende, o início atua no fim, que depende também do fim para fazer alguma modificação. Essa é a chamada malha fechada. Nos próximos capítulos, abordaremos cada elemento que compõe o sistema eletropneumático automatizado, para, em seguida, mostrarmos de que forma um sistema eletropneumático automatizado pode ser implementado. Tá? Em pneumática, é estudado como o ar pode ser comprimido e utilizado como fonte de energia na realização de trabalho. Entretanto, mesmo nesses casos, a eficiência do uso do ar comprimido nos circuitos de comando é considerada pequena. Então, vejam, ó, a eficiência é considerada pequena. Pois, por que é pequena? Pelos atrasos nos sinais de comando devido à baixa velocidade de deslocamento de ar, ou baixa velocidade, vocês vão pensar, pô, baixa velocidade, é baixa velocidade em relação à velocidade dos comandos elétricos é baixa, porque a velocidade do comando elétrico basicamente se o comando for totalmente eletrônico, é basicamente a velocidade da luz, né? O que tu mandou aqui, praticamente no mesmo momento está acontecendo lá. Se for elétrico, né, tiver um sistema eletromecânico para fazer, ele demora um pouquinho mais, mas mesmo assim é muito mais rápido do que um sistema eletropneumático. Nós temos também perda de sinal provocada por vazamentos nas mangueiras, nas tubulações e nos componentes do circuito. Existem, vão acontecer vazamentos, vocês sabem disso, né? Dificuldade na manutenção, modificação e ampliação das instalações, devido à quantidade e à dimensão dos componentes. Então, quando tu vai fazer uma manutenção, uma modificação, ele pode se tornar algo um pouco mais complicado. Se bem que, em relação a circuitos eletrônicos, ele acaba sendo mais simples. Por quê? Porque mais gente consegue entender um circuito pneumático e é mais difícil de entender um circuito eletrônico. Tá? Por quê? Porque tem muitos componentes diferentes e com esses componentes tem muitas características diferentes. Então, a eletrônica se torna um pouco mais complicada. Já a elétrica já não é tão complicado assim, já é mais fácil, tá? E aí, se for com relação à elétrica, fica mais fácil fazer essa manutenção, ou modificação ou ampliação do que com o sistema pneumático. Mas também não esse item aí é um item meio duvidoso, assim, que a gente pode até pensar que ele não tem uma dificuldade tão grande. Tá? Então, para eliminar esses problemas, emprega-se a automação eletropneumática, onde a eletricidade é usada como fonte de energia para os circuitos de comando e o ar comprimido para os circuitos de força, ou execução de trabalho. Assim, os circuitos de comando se tornam menores, mais rápidos e confiáveis, facilitando o uso e a manutenção. Tá? A manutenção de campo, né? A gente está falando da manutenção de campo. Por quê? Porque no circuito eletrônico, uma das situações que tu pode fazer é o quê? É ir lá no campo, troca uma placa, tira uma placa e bota outra aí, toca o baile.
quem vai fazer a manutenção dessa placa vai ser numa bancada, alguém especializado e tal, especializado só nisso, né? Porque o técnico de campo acaba fazendo várias coisas. Principais vantagens da implantação eletropneumática: resistência a ambientes hostis, como poeira, atmosfera corrosiva, oscilações de temperatura, umidade, submersão em líquidos, raramente prejudica os componentes pneumáticos, quando projetado para essa finalidade. Já a eletrônica está complicado, tá? Principalmente em submersão em líquidos e umidade. Tá? A alta temperatura, oscilação de temperatura também é muito prejudicial aos circuitos eletrônicos, e os puramente eletrônicos e os puramente elétricos. Tá? Aí nós temos esse problema aí. Aí vocês vão dizer, o motor não trabalha dentro d'água. Já temos aí, vocês talvez já saibam até, já temos motores que trabalham dentro d'água, pode botar o motor lá dentro d'água que ele vai funcionar normal, como se estivesse na atmosfera normal. Tá? Mas isso aí também não é uma coisa, uma invenção, ou uma coisa que o Silvio está trazendo. Não, isso aí o pessoal já conhece há 20 anos. Aí, ó. A simplicidade de manipulação. Os controles pneumáticos não necessitam de operários especializados para sua manutenção. Aí, me desculpa que eu não concordo muito com isso aí, não. Eu acho que o cara tem que ser especializado para fazer a manutenção dos controles pneumáticos. Aí é por isso que vocês que estão buscando a especialização de vocês em mecânica estão aprendendo essa parte. Aprenderam já essa parte de pneumática e de hidráulica para quê? Para poder fazer a manutenção. Então, eu acho que existe uma simplicidade de manipulação, mas isso não significa que os operários não precisam ser especializados. Eu acho que eles precisam ser especializados, sim. Tá? E só a alta especialização deles é que vai fazer com que cada vez se tenha mais simplicidade na manipulação. Agora, ó, nós vamos ver alguns circuitos. Ó. Esse aqui é um circuito puramente pneumático. Tá? Então, ó, o que acontece aqui? Ó? Quando eu apertar S1, eu vou pilotar a válvula V1. Essa válvula vai fazer com que o cilindro avance. No momento que eu soltar S1, essa válvula volta por efeito de mola, tá? Para de se injetar ar por aqui e o cilindro volta pela ação de mola. E o ar sai pelo escapamento aqui, pela saída, que é a saída número 3 aqui da válvula. Tá? Então, é o circuito pneumático que vocês conheciam normalmente. Tem um circuito mais simples, por assim dizer, tá? Para a gente poder entender essa passagem daqui para cá, é esse aqui. Ó. Eu posso pegar uma chave e ligar num elemento que vai comandar essa válvula, um elemento, uma bobina, no caso, né? Então, um elemento magnético, eletromagnético. Então, o que vai acontecer? Quando eu fecho esse 1, eu aplico 24 volts nessa bobina. Ela faz com que troque a situação da válvula, do mesmo jeito que a pilotagem aqui fazia também. Então, eu vou trocar essa situação da válvula, tá? Vou colocar ar desse lado aqui do pistão e o pistão vai avançar. Tá? No momento que eu tirar o dedo do botão, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais atenção sobre esse cara aqui, ele vai retornar a outra posição, tá? Pelo efeito da mola, tá? Retornou a outra posição, e a mola do cilindro
vai empurrar esse ar comprimido que estava fazendo ele avançar para trás. Vai fazer com que ele recue e esse ar comprimido vai ser expelido aqui no número 3 da válvula. Tá? A válvula aí, uma válvula 3x2, né? É isso aí que nós temos. Tá? A mesma coisa nós temos aqui, ó. Só que eu desenho separado. Ó, eu tenho aqui um circuito de força e aqui um circuito de comando. Ó, então, ó, o que que acontece? Aqui eu tenho a eletroválvula 1Y1. Aqui eu tenho a eletroválvula 1Y1. E ela é uma eletroválvula pneumática, ó. Já está essa indicação aqui, ó. O que acontece? Quando eu apertar S1, eu vou aplicar tensão na eletroválvula pneumática e ela vai fazer com que a válvula mude de posição. Tá? Mudando de posição, eu vou fazer com que o cilindro avance. Se eu tirar o dedo aqui de S1, eu vou voltar à posição original, posição inicial, e o cilindro vai expulsar o ar, fazendo com que ele retorne. Tá? Isso aqui é bem simples. É só para vocês terem entender, mais ou menos, entender a mecânica de como funciona com o circuito elétrico. Tá? Normalmente, o que se tem é isso aqui. Ó. Normalmente, o que se tem é isso aqui. Tá? Com um circuito elétrico pneumático. É isso aqui. Tá? Muito difícil fazerem alguma coisa do gênero. Por quê? Porque a bateria, ou a tensão contínua de 24 volts, serve para alimentar todo o sistema. Tá? E eu tenho vários elementos que eu vou comandar. Então, eu preciso ter um circuito de comando, tá? E um circuito de força. Tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho esse sistema, ó, exemplo de um circuito pneumático simples, que é o mesmo esse aqui, ó. Só que ele é desenhado dessa forma aqui, ó. A figura abaixo apresenta um circuito elétrico pneumático simples, o qual realiza o acionamento do cilindro A, cilindro pneumático de simples ação, e retorno por mola, através de uma botoeira elétrica pulsante S0. A botoeira pulsante é aquela de impulso, né? Tipo o botão de campainha. Vocês vão encontrar esses elementos elétricos aí na apostila. Aí os elementos elétricos e pneumáticos, vocês já vão começar a ver a partir da página 57. Aí ele fala ali em elementos de entrada e saída, botoeiras, tá? Chave fim de curso, fala um pouquinho de sensores, fala dos tipos de sensores, depois fala um pouquinho ali sobre para especificar o sensor, deve-se conhecer o material do objeto a detectar, os tipos de sensores mais comuns, então aqui os tipos de sensores são magnéticos, indutivos, capacitivos, ópticos, ultrassônicos, pneumáticos. Aí ele fala um pouquinho de sensores de posição e proximidade, tá? Aqui ele vai dando tudo para vocês. Aqui uma parte eletrônica dos sensores, tá? Elementos de processamento de sinal,
que são os relés, contatores de potência. Aí, então, contatores nós temos dois, temos de potência e o contator auxiliar. Tá? Temos os relés temporizadores, elementos de saída de sinal, são sinalizadores, são as lâmpadas, sinalizador sonoro, sinalizador com solenoide, tá? Isso tudo vocês têm até entre a página para vocês, 57, acho que foi, né? 55. A partir da página 57, vai até a página 65. Tá? Da 57 até a 65 vai dar essa base aí para vocês lerem e entender o que é uma botoeira. Tá? Uma botoeira, nesse caso aí que nós estamos vendo, é uma botoeira pulsante. Ou seja, enquanto eu estou com um dedo apertando ela vai estar circuito fechado. Quando eu soltar o dedo, circuito abre. Mais ou menos como um interruptor de campainha. Esse interruptor de campainha vocês conhecem bem, né? Tu aperta, toca a campainha. Tu tira o dedo, parou a campainha de tocar. Tá? Bom, então aqui tem o funcionamento desse circuito. Ó. Nessa parte aqui tem o funcionamento do circuito, ó, que é o quê? Ó? No momento que eu apertar a botoeira S0, tá? Eu vou aplicar tensão os 24 volts no meu elemento Y1, que está aqui, ó, o Y1, ó, que vai ser quem vai atuar a válvula, é o tipo de atuador desta válvula pneumática aqui, né? Aí, esse aqui indica uma válvula pneumática. Vocês estão vendo aqui, ó, esse pontilhado com essa parte aqui, ó, indica uma válvula pneumática. Então, ó, quando é atuado aqui, essa válvula muda de posição e o ar entra aqui pela parte de trás do cilindro, vai comprimindo a mola e a haste do cilindro vai saindo. Tá? No momento que eu soltar a botoeira, eu tiro a tensão aqui de Y1, né? Fazendo com que a válvula volte ao estado inicial. Voltando ao estado inicial, o que acontece? A mola empurra o êmbolo do cilindro, que puxa, por sua vez, puxa a haste, né? E esse ar comprimido que estava ali vai saindo através do exaustor aqui, que seria no número 3 da válvula. Então, aí, nós estamos tranquilos. É isso que está dizendo aqui, ó. Até aqui, ó. Então, no sistema elétrico, podemos também observar que a utilização de uma fonte de 24 VCC e, portanto, todos os componentes devem ser compatíveis com esse tipo de alimentação. Então, pessoal, aí nós vamos ter outro tipo de alimentação. Nós podemos ter alimentação em corrente contínua. Em corrente contínua, VCC, ou seja, 12 volts, 24 volts, 36 volts e 42 volts, se eu não me engano. Tá? Isso, se a gente assumir que esses elementos são de corrente contínua. Se forem de corrente alternada, nós podemos ter 24, 48, 110 e 220. E eu não sei, para a parte pneumática, se tem, mas para a parte elétrica tem 380 também. Tá? Então, tu fica nessas partes aí. Então, eu não sei se tem essa parte elétrica da eletroválvula, se tem para 380. Mas se fosse uma contatora, ele tinha uma bobina de 300, ele pode ter uma bobina de 380 volts. Não é muito comum, mas se tem. É mais comum se utilizar baixa tensão aqui. Tá? Por quê?
Porque daqui a pouco tu vai fazer essa modificação, vai botar um CLP aqui, a saída do CLP é baixa tensão. Tá? É baixa tensão, depende um pouco também. Tem uns que saem com tensão CC de baixa tensão ou tensão CA em 220 volts também tem. Tá? Então, o CLP tem essas duas situações. Agora, um outro exemplo, que é o exemplo de um cilindro eletropneumático com dupla ação. Ó, aqui, ó, o cilindro pneumático de dupla ação, ó. Entra aqui ou entra aqui. Tá? As duas entradas que dá a dupla ação. Portanto, ele precisa a posição inicial dele é essa aqui. Mas no momento em que a gente mudar para esta posição aqui, tá? Ele só vai voltar para a posição inicial quando Y2 for acionado. Então, aqui, ó, posição inicial, Y2 não está funcionando, nem Y1. Então, ó, o ar comprimido está entrando na parte da frente do êmbolo, fazendo com que a haste venha para trás. E a parte de trás do êmbolo está ligada à exaustão. Beleza. Aí vem alguém e aperta o S0. Dá um toque no S0. O que acontece? Eu vou aplicar tensão em Y1, que é a parte elétrica, o comando elétrico de uma válvula pneumática, ó, que é esse cara aqui, é o Y1, fazendo com que ele mude de posição. Ele mude de posição, o que vai acontecer? Ó, eu vou aplicar o ar comprimido na parte de trás do êmbolo e a parte da frente do êmbolo vai estar ligada à exaustão. Então, o que vai acontecer? A haste vai sair. A haste vai se projetar para fora do cilindro. O que vai acontecer? Se eu tiro o dedo, eu aperto, tiro o dedo e ele vai até o final. Quando chega no final, que terminou o curso do cilindro, ele para. Para até que alguém venha e aperte S1. Apertando S1, Y2 é acionado, tá? Acionando o Y2 faz com que ele mude de posição. Ó, ele estava nessa posição aqui, ele volta à posição inicial. Voltando à posição inicial, o que acontece? Aplico o ar comprimido na parte da frente do êmbolo, né? A parte de trás é ligada à exaustão e é empurrado o êmbolo para trás, fazendo com que a haste se projete para dentro do cilindro. Tá? Voltando, então, à posição inicial, a posição do cilindro totalmente para dentro da parte do pistão, né? Da camisa do pistão. Bom, até aí nós vamos hoje, tá? Até o número 10 aqui, tá? Então, hoje, capítulo 2, slide 4. Amanhã, então, nós vamos começar e terminar essa parte de comandos hidráulicos aqui, que não é tão grande assim. E eu quero ver se eu coloco ainda essa parte de simbologia, tá? E uma parte comparativa, aí, pelo menos de pneumática e hidráulica, né? E os exercícios. Quero ver se eu termino isso amanhã e já mando para vocês pelo grupo, tá? Com os exercícios e com os exercícios para entregar, e eu vou botar uma data para entregar lá, que a gente pode discutir isso depois. Eu só vou, antes de terminar aqui, eu vou fazer a chamada
para ver se mais alguém chegou aí. Eu acho que não chegou mais ninguém, mas, em todo caso, o André, o David, o Douglas, bom, o Felipe está aí, né? Ok. O Igor também não. Ismael também não. O Luciano também não. O Pedro, está aí o Pedro. Sim. O Rafael Velho não está. O Rafael Velho não está. O Rafael Freitas está aí. O Rodrigo Almeida está aí. O Rogério não está. O Rogério não está. O Rogério Ferreira Vieira também não está. O Charles também não está. E o Vitor está aí. Tá? Então, esses aí estão com... Quem compareceu está com presença. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter comparecido à aula hoje. E amanhã nós vamos seguir, vamos terminar esse tópico aí. Tá bem? Valeu, Beleza. beleza. Até amanhã. Até amanhã. Valeu aí todo Boa mundo. noite. Valeu, obrigado. Até amanhã.